Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre produção textual, especificamente alguns itens, e aí eu vou explicar para vocês por que a gente está falando disso. Professor, mas essa área de formação e conhecimento não seria do professor de literatura? Gente, nós estamos falando de teatro, ou seja, quando eu falo de teatro, eu falo da produção, primeiro que chega na mão do ator, do diretor, do produtor, que é o texto, a parte escrita, a ideia escrita, a história escrita. Então, antes da gente começar a falar desse processo de dramaturgia, nós temos aula na plataforma sobre a transposição do texto teatral para a transposição, né, para a dramaturgia, ou a transformação de um texto comum, convencional, tradicional, um conto, uma fábula, uma revista, para uma forma de texto teatral e daí levar adiante, transformar em dramaturgia, é um processo bem às vezes rápido, às vezes lento, mas é um processo muito agradável. Nota, alguns de vocês, eu vou fazer uma comparação para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Alguns de vocês costumam ler livros e aí assistem, por exemplo, um filme. Aí você diz assim, ah, mas o filme não tem o que o livro tem. Gente, essa adaptação, olha o termo que eu estou usando, essa adaptação, ela é muitas vezes feita a partir da montagem da pessoa que faz a transcrição ou a própria adaptação. No cinema, um roteirista. No teatro, um dramaturgo, um escritor. E a gente vai conhecer algumas dessas situações. Eu estou aqui com um texto que eu amo de paixão, chamado Buraquinhos ou O Vento é Inimigo do Picumã, de Johnny Salaberg. Pesquisem mais sobre esse texto. É maravilhoso. Você encontra na internet ele na íntegra. As asas ajudam os meninos pretos a fugir do algoz branco e peitudo. Não se tem manual de instrução. O jogo pode começar em qualquer lugar e a qualquer momento. É preciso estar atento, pois as balas perdidas voam para todos os lados. Eu sigo correndo nos fios, tentando me equilibrar entre a sorte e o azar. O tiro que perfura meu tecido é a mão que invade a galinha e arranca tudo que sente com os dedos. Eu levei 5 tiros e com eles vem a certeza de que outras balas perdidas tentarão me encontrar. Eu vou já comentar sobre esse texto para vocês. E o interessante é que o texto tem um peso muito grande quando você entende o que ele transformou esse texto em dramaturgia. Ou seja, é esse o nosso ponto hoje. Qualquer texto que eu tenha, qualquer situação, pode ser transportado de um texto escrito para o processo de dramaturgia. Eu vou só dar mostrar novamente sobre o texto a apresentar para vocês. Buraquinhos, esse que eu acabei de ler, ou O Vento é Inimigo do Picumã, do Salaberg, ele denuncia o genocídio negro do menino preto, né, por forças do Estado, a polícia, a partir da história de um garoto nascido na periferia de Guaianazes, na Zona Leste, de São Paulo, mas que poderia ser perfeitamente um bairro de São Luís, um bairro periférico de São Luís, onde existe o preconceito deste menino porque ele simplesmente saiu de casa para comprar pão. Caramba, professor. Pois é. Essa dramaturgia, ela está presente no teatro. Só que quando você pega o texto teatral, você tem que levar em consideração que esse texto teatral, às vezes, não vem na forma do texto teatral. Então, o que seria isso? O texto é basicamente ficcional, certo? Os personagens, na maioria das vezes, são... perdão. O texto, no caso das fábulas, eu estou colocando as proposições. Então, a gente vai começar falando sobre fábulas. Eu vou apresentar 5, porque eu não tenho tanto tempo de aula para apresentar, mas é uma quantidade enorme de produções e variações. Fábulas. O texto é basicamente ficcional. Os personagens, na maioria das vezes, são animais. É interessante que eu estava trocando ideias com a professora Conceição, né, que é a professora de literatura, entre outras situações, né, mas aqui ela dá aulas de literatura. E aí a gente comentou sobre isso, que quando a gente fala de fábula, parece uma coisa infantil, quando na verdade a fábula traz essa linguagem infantil, porque os personagens são em formas de animais, mas a gente trabalha com uma coisa chamada de metáfora. Esse animal e este animal, eles representam valores, ideias, comportamentos humanos. Espera aí, professor, se a gente levar em consideração isso, a gente pode dizer que, nesse caso, algumas animações que a gente assiste no cinema ou na TV, que tem animais humanizados, poderiam ser releituras de fábulas. Pronto, agora a gente conseguiu começar a entender. Ensinamento moral. Toda fábula tem um ensinamento moral. Toda fábula tem uma moral da história. Né? Quem é fã do He-Man dos anos 80, anos 90, já foi refeito agora, né? Por que eu estou falando isso? Porque é um personagem que está constantemente, ele tinha uma mensagenzinha no final, escove os dentes, seja um bom menino, não faça isso, respeite seu pai. Eu estou brincando sobre isso, mas porque a fábula ela vai inserindo ao longo da história
essa lição de moral, de estrutura de novos valores. A importância é justamente criar um padrão que se considere moral na sociedade. A fábula é muito antiga, ela data da Idade Média e ela trabalha com um destaque para o comportamento do que é errado e do que é o certo. Então, uma das fábulas mais conhecidas, eu coloquei o desenho aqui para dizer, oh, que bonitinho, desenhinho infantil. A fábula tem uma base. A fábula tem uma estrutura, a fábula tem um valor, e o interessante sobre isso é que na hora que você lê a fábula, ela parece uma bobagem, e ela tem um efeito muito forte, principalmente quando ela é adaptada para outras leituras. A Cigarra e a Formiga é uma das fábulas mais famosas que trata de um único tema, responsabilidade. Né? Só para a gente entender alguns conceitos. Fabulação ou afabulação, a moral do que você quer transmitir, ou é isso ou é aquilo. Né? Ela é dividida da seguinte maneira: narrativa, animais, temáticas múltiplas. Perdão. A narrativa ela pode ser em prosa ou inversa. Os animais têm comportamentos antropomórficos. Eu vou repetir para ajudar a minha intérprete. Né? Antropomórficos, certo? Esse comportamento antropomórfico é o que você vê, por exemplo, em Zootopia, um filme da Disney, eu acredito que seja esse, ou outros filmes onde as figuras, ou desenhos animados, ou personagens, onde as figuras são animais, mas têm comportamentos humanos, né? Aquela hiena que ri demais, o urso que é bonachão demais, né? O leão que é zangado. Lembrei agora, Madagascar, mais antropomórfico do que aquilo é impossível. Né? A formiga e a cigarra, elas têm comportamentos bem distintos. A formiga é a que representa o trabalho e a responsabilidade. A cigarra, por sua vez, ela representa a irresponsabilidade de não prever o que vai acontecer. E na hora que a cigarra precisa, tu já sabe o que vai, né, o que vai surgir. Então, a fábula é do Esopo. Tem um S a mais ali para a gente corrigir depois. Mas tem outros autores. La Fontaine, Fedro, aqui no Brasil, Monteiro Lobato, Milô Fernandes, e a fábula ela trabalha com esse conceito, né, do que é certo ou errado. O interessante é que quando você fala de fábulas e esses conceitos morais, eles vão se estendendo a algumas séries que vocês nem se dão conta de que, ou filmes que vocês assistem. Bom, a estrutura novamente da fábula. A estrutura de uma fábula a partir da seguinte situação: um narrador, na primeira ou na terceira pessoa, eu vou contar a história porque eu estou nela. Ou a história da cigarra que fez isso. Eu estou falando da cigarra na terceira pessoa. Os personagens antropomórficos que eu falei para vocês e uma relação de tempo, espaço e moral. Tempo, quando a coisa acontece; espaço, aonde a coisa acontece. Na floresta que estava acontecendo a situação, todas as noites, então eu pontuo o local e pontuo o horário do dia, o horário do mês, o horário do ano, a estação. Por exemplo, na cigarra e na formiga, eles variam do outono, né, para o inverno. Por quê? Porque no outono a cigarra está lá de boa cantando, né, e no inverno as formigas estão em casa descansando, mas tem provisões de comida, para quem não conhece a fábula. E é óbvio, a gente vai falar sobre essa questão moral. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro, esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada e perguntou: Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar, o verão é para a gente divertir-se. Não, não, não. Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar, agora para guardar comida para o inverno. A cigarra então aconselhou: Deixa esse trabalho para as outras. Vamos divertir-nos. Vamos, formiguinha, vamos cantar, vamos dançar. Pronto, eu parto dessa narrativa na terceira pessoa e muitas vezes eu vou modificando. Professor, poderia transpor isso aqui pro teatro? Com certeza, né? Mostrando para vocês aqui uma montagem da cigarra, né, e da formiga. Então, é uma das variações. Aí você tem que adaptar esse texto aqui, que tem uma narrativa diferente, e colocar no formato de texto teatral. Segunda situação, revistas. Eu coloquei revistas entre aspas, porque o conceito é muito mais amplo do que simplesmente uma coisa definida. Então vamos começar pela revista física, né? Aquela que você pega e folheia. Bom, essa é uma revista mais contemporânea e ela está sendo modificada. Já é mais complicado, eu não sei por quanto tempo as bancas de revistas vão existir. Por quê? Porque a quantidade de revistas eletrônicas que nós temos hoje, né? Revistas eletrônicas, eu vou começar pelo inverso. Por exemplo, abra um site específico, né, um site que noticia, e você tem a revista toda em links.
Pronto, agora eu entendi. Os canais do YouTube que você assiste, o nosso canal, é um tipo de revista eletrônica, só que a gente tem uma função específica. Então, as revistas, elas são publicações periódicas, semanalmente, mensalmente, anualmente, assim por diante. E elas trabalham com tudo junto. Contos, poesias, trechos de romance, crônicas, resenhas, parábolas, etc, etc, etc. Então, a mais antiga é a revista Novela da República das Letras, alguma coisa entre 1684. Mas ela vai se atualizando. Aí eu coloquei o teatro de revista, que é a dramatização, a dramaturgia de várias cenas pequenas, curtas, como se fossem reportagens, mas com temas específicos. Por isso eu coloquei revistas entre aspas. Né? E o teatro de revistas, que trabalhava com ironia, com duplo sentido, musicalidade e dança, vem de uma outra manifestação, que já falamos aqui, né, num vídeo, chamado vaudeville. O vaudeville é o teatro de revista, só que o de revista é chamado do Brasil, e o vaudeville na Europa, que é essa coisa da diversão, do divertimento, do entretenimento, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, eu tenho uma transposição da revista para o teatro. Né? Revistas literárias eletrônicas são o modelo híbrido atual. E aí você pode dar um gancho enorme, por exemplo, para as sketches, para canais do YouTube. Eu estou colocando uma transposição nossa, a Comédia Pão com Ovo, que surgiu no teatro e que hoje ganhou outras mídias, TV, canal na internet e, se tudo der certo, torcendo pelos meninos, né, a gente vai conseguir cinema, mas eles ganharam muita mídia a partir, ou seja, o formato não é só teatro agora, é o formato inverso. Um outro espetáculo que é feito com esquetes, que parte do conceito das revistas, é o Cada Um com Seus Problemas, dessa maneira mesmo, do Marcelo Médici, com o último Mico Leão Dourado. Vale muito a pena assistir. E dois que eu sou fã também, os baianos, né, Tiago Almazi e o Sullivan Bispo. Eles saíram do teatro e tem um programa de sketches, vejam aula sobre sketches, na internet. Muito divertido. Bom, saímos das revistas e partimos para os contos, o que talvez vocês mais conheçam na escola. O que é um conto? É um texto curto, sempre. Ele vai ser um texto curto. Professor, eu poderia transformar um conto numa peça teatral? Com certeza. Por quê? Porque ele tem poucos personagens e poucos locais. Uma casa, uma rua, um parque. Eu vou ler um trecho do conto da Marina Colasanti. Um dia, um rei teve uma ideia. Era a primeira vez na vida toda. E tão maravilhado ficou com aquela ideia que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com essa ideia para o jardim, correu com ela para os gramados, brincou com ela de esconder, entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria. Linda ideia dele, toda azul. Brincaram até o rei adormecer encostado numa árvore. Bastaria alguém pegar essa ideia e levá-la. É tão fácil roubar uma ideia? Quem jamais saberia que tinha dono? Pronto. O tempo é marcado, há um processo cronológico, há uma narrativa de observação, uma narrativa de personagem e uma narrativa onisciente. Então, você passa pelo conto com uma série de situações onde você pode transpor e quem trabalha com direção e atuação teatral, né, transita nessa liberdade que o conto dá. Ele não vem na forma de texto teatral, o que permite, muitas vezes, você criar novos processos. Aqui, por exemplo, é um circuito em Salvador chamado Te Conto em Cena, onde você tem vários contos transformados em cenas curtas e apresentados com uma outra narrativa, com um processo de dramaturgia. Né? O que tem no conto, professor? O enredo. Ele pode ser linear ou não linear. A história vem com início, meio e fim, ou a história vem, vai, depois volta, vem, vai. Aí tu tem que tentar entender essa narrativa. E os personagens. Poucos, com histórias mais simples e um local apenas. Alguns filmes de longa-metragem são feitos a partir de contos. Tanto é que você já assistiu filmes que a história é narrada só num lugar, não tem um ambiente diferente. Eu não lembro, eu sou péssimo em nome de filmes, mas eu lembro de um filme que o cara estava dentro de uma cabine telefônica, no meio, acho que de uma avenida em Nova York. E dali a história toda foi narrada, ele desesperado, né, na cabine telefônica. Foi a partir de um conto. Missa do Galo, de Machado de Assis. Lê um trechinho aqui para vocês entenderem. Boa Conceição, chamavam-lhe de a Santa e fazia jus ao título. Tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para Maometana, aceitaria um harém com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos de uma pessoa simpática.
Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo, não sabia odiar. Pode até ser que não soubesse amar. A partir do conto de Machado de Assis chamado Missa do Galo, ele descreve a personagem com a característica da visão dele. Ele não sabe nem se a personagem é assim. Então essa descrição ela é bem interessante, por quê? Porque ela vai se estendendo para os contos. E olha, eu falei de Machado de Assis e a Marina Colasanti, mas você tem uma variedade gigantesca de contos. Realistas, populares, fantásticos, contos de terror, infantis, psicológicos, e eles têm, diferente das fábulas, eles têm um clímax. Alguma coisa que vai te chamando a atenção, porque a história amarra ali, puf, a história, aí depois ela fecha. Pois é, eu já vi isso acontecer, professor. A Cartomante do Machado de Assis, que foi adaptada para a TV, para o teatro, que é originalmente só texto, né, literário, e aí a gente parte para uma das minhas paixões, o cordel. O que é o cordel? É a manifestação literária nordestina, né? E a gente hoje, não sei se a gente deve estar gravando no dia do Nordeste, né, do nordestino, e eu tenho orgulho de dizer o quanto nós somos culturalmente ricos, né? O que é o cordel, professor? É chamado de cordel porque todos os livretos eles são pendurados numa corda, uma corda fina, para vender desta maneira. Cadê, meu Deus? Aqui, né? Dessa forma. E cada livro desse tem uma temática específica em relação a pessoas, a animais, a situações sociais, inclusive políticas. Esse cordelzinho aqui foi feito por uma aluna de Fundamental 2. Meu primeiro nome é Ana, o segundo é Beatriz. Sou folha do seridó de gente forte e feliz. Sou menina sonhadora, me considerado doutora na vida de aprendiz. O cordel, ele rima. Mas o cordel, acima de tudo, ele é um gênero literário que transforma a situação do cotidiano em diversão, porque ele é nítido, ele é vivo, ele é intenso. Uma coisa interessante sobre o cordel é que eu já fiz em sala, você pode adaptar, por exemplo, para música, ele pode ser musicado e pode ser adaptado para o teatro. Né? É trabalhoso porque você tem que levar em consideração as rimas, né? De sextilhas, né? Septilhas e assim por diante. Eu vou ler um cordel de uma das figuras mais importantes do sistema de cordel do Brasil, que é o Patativa do Assaré. Sou um poeta das brenhas, não faço papé de algum menestré ou errante cantor que vive vagando com sua viola, cantando pachola a percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o filho do pobre não pode estudar. Alguém prestou atenção que o cordel não precisa seguir a métrica da gramática portuguesa exata? Pois é, como é uma linguagem popular, há uma permissão, inclusive poética, de você trabalhar com essa situação específica, né? Que é justamente a liberdade de você fazer as rimas. E eu deixei aqui para vocês olharem, né, que a questão das rimas, elas podem ser alternadas ou elas podem ser consecutivas. Isso vai depender muito da forma como é trabalhado. E aí a gente fecha, né, que é o texto dramático teatral, que eu já mostrei para vocês. Inclusive, alguns trechos desse texto eu vou ler, né, que é do Arthur Azevedo, que é o formato que alguns de vocês, às vezes, pegam para ler e não sabem exatamente o que estão montando. Então, todos os textos que a gente falou podem ser transformados nisto aqui. Esse aqui é de Arthur Azevedo, chamado Amor por Anechins. Anechins são ditos populares. Isaías e Inês. Ele diz, quem canta seus males espantas. E ela, zangada, responde, já de volta o senhor foi a correr? Nada, quem corre cansa. Encontrei outro armarinho mais perto. Ela, tomando a fazenda, o tecido, diz, muito obrigada, quanto custou? Um pau por um olho, 1.200 o metro. Pois olhe, o outro vende mais barato. O barato sai caro, e mais vale um gosto do que 4 vinténs. Regateou? Professor, o que é regatear? Né? Negociou? Né? Regatear para quê? Mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Já vejo porque é tão pródigo de dinheiro como o Nexins. Né? Pródigo de dinheiro, ou seja, ele é muito rico. Como o Nexins, ele sabe falar muitos ditos populares. Da pataca do Sovina, o diabo tem 3 tostões e 10 réis. Poupado, sim. Sovina, não. E aí, quando ele brinca sobre isso, né, eu estou colocando o formato do texto teatral que você já leu, mas que você não tem noção. Então, a sugestão para você é, na hora de ler, evitem a leitura que a gente chama branca, sem intenção. Tentem imaginar aquele personagem e tentem imaginar tudo que eu mostrei, das variações
textuais que podem ser transformados. Eu coloquei só uma amostragem, ainda tem muito mais coisa, certo? É o caso, por exemplo, de Amor pro Anexins, ou Anexins, perdão, que é uma montagem teatral que o texto já vem pronto. Por isso que eu fiz a comparação. Mas qualquer um daqueles que eu falei, contos, fábulas, cordel, gente, é maravilhoso fazer teatro com forma de cordel. Então eu vou deixar a dica para vocês conhecer mais o trabalho. Um abraço, professor Marcos Dominício. Fui.